Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Já é a seleção brasileira. Seleção brasileira. Resumida essa história. Cara, na moral. Pô, tem muita coisa a falar sobre a seleção. Pô, dá orgulho de ver a seleção brasileira jogar. Não, mas eu vou discordar de uma coisa pra variar, que é a situação de imputar toda a culpa no Dorival Júnior. Não, mas não é. Eu acho que tá na hora dos jogadores assumirem o que tá acontecendo na Dito seleção isso, brasileira. 4 jogos, mesma tática nos 4 jogos, nada foi mudado Tá durante bom, a partida. mano. Ele mostrou Troca que o tem, técnico, ele então, é de limitado novo. taticamente. Tá bom, troca o técnico de novo. Não, eu acho que a mas rotação de troca de técnico esse é o último absurda. problema. Eu tô contigo, esse é o último problema. Pra mim é o último problema. problema. Lá, Edinaldo. Mas tem... Não, cara, eu acho assim... A gente tá num momento que é isso, cara. Quer trocar técnico, troca técnico. É fardo, troca de técnico. Toda hora troca de técnico. Essa é a solução. Troca técnico, trabalho é horrível. Trabalho do outro... Cara, o que eu acho é o seguinte. A gente tira muito a responsabilidade dos jogadores. No jogo contra o Uruguai, na minha visão, foi um jogo de 0-0. Vocês concordam? Pô, mas taticamente o Brasil era Tá bom, não. nada. Taticamente, ele teve chance pra vencer o jogo. Acho que faltou... Ele teve um a mais durante... Aí foi, minutos. Aí você não Mas via é uma feio, né? triangulação no time do Brasil. Tá bom, cara. Luiz. Você não mas via- o Rafinha perdeu um gol. Eu acho que o futebol é muito essa parada. Se o Rafinha faz Só o criar gol... uma jogada? Não, eu concordo. Então tá bom, então o problema é unicamente Não, técnico. não é só isso. Então deixa eu colocar o outro problema, que pra mim são os jogadores da seleção brasileira. O Brasil perdeu nos pênaltis com os jogadores cobrando os pênaltis. Se o Brasil passa nos pênaltis, ia ser um trabalho fora do Dorival? Não, o trabalho do Dorival não é bom. Tô falando uma coisa é essa. Só que se a gente imputar tudo a isso, sempre, o jogador ele fica sem nenhuma responsabilidade. Qual é a responsabilidade dos caras que estão lá, mano? Quero jogar nos melhores times do mundo. Você tá enfrentando o Uruguai, que tem 4 jogadores que jogam em times protagonistas. Os outros ganham muito mais. Vou unir os valores dos jogadores que atuam na seleção brasileira, né, pra ser um time muito superior aos outros. Realmente aqui na sua... Óbvio. Porque, pô, a Colômbia tem jogadores que atuam no Brasil, no meio-campo. Mas com o Tite era ganhar esse chimeco da América do Sul, agora os times são fortes. Era Não, o trabalho do treinador é ruim. Isso eu tô falando. Não, eu nem acho que tem que cair o Só Dorival, que- não. só que- Até porque é pouco tempo de Todo mundo trabalho. tá falando que tem que cair. É pouco tempo. É. Acho que o trabalho dele jogo a jogo foi fraco. Mostrou insegurança. Dentro da competição. Agora, ele tem 7 jogos, 8 jogos, assim. Pô, Tá, mas e os jogadores, galera? Não, eles têm que tomar responsabilidade. E os jogadores, cara? Sim! Eu não tô jogando nada com a camisa da seleção, ninguém tá jogando nada com a Pra camisa da caralho, e seleção. não pô. gostam de assumir a responsabilidade. O Os que é jogadores pior também ainda. são um problema. Também... Eles não assumem a responsabilidade das atuações ruins, dos problemas que ele tem jogando na seleção. A gente não vê o Não Vinícius... perde o pênalti, parece Que nada vai mudar na vida aconteceu, dele. cara. Sim, pra caralho. Isso é surreal. O Vinícius- Você vê os outros jogadores dos outros times. Seu Dibu Martínez, na Argentina, é um cara que eu não vejo nenhum jogador brasileiro, mas nem perto da Personalidade, personalidade que o cara tem. E o personalidade. cara não é o goleiro do Real Madrid. Do o cara não é o Aston goleiro Villa. do... O cara é do Aston Villa. Mas o Dibu Martins um goleiro comum. Até pouco tempo, mas- reserva do Mas ele é um Arsenal. maluco diferente. então assim, diferente. ele é diferente. O Depou é diferente com a camisa da Argentina. O McAllister é diferente com a camisa da Argentina. São jogadores que não são um primor técnico, mas que, porra, eles primeiro entendem o que significa representar os países deles. Sim. Isso tá faltando muito no Brasil. Muito, muito. É um negócio assim. Não que os jogadores não querem estar lá. A gente tem que ver isso em campo. Você tem que ver um time que vibra, um time que Às compete, vezes- um time que se dedica, um time que não se entrega. Eu acho, repito aqui, só acho que a discussão tá somente em torno, de novo, do técnico. A gente tá parando de discutir o futebol brasileiro em termos de jogadores. Por que a gente não produz? A galera sempre Não, fala, mas a não, galera tá geração... gritando aí de geração também. É uma geração ruim. Mas é a de geração merda. todo mundo Ué, cria. Não, é Todo uma mundo geração. critica. Não, é uma geração ruim assim. O que a gente tem que entender é o seguinte: tá Também falando de não é Brasil. geração Não, falida. não. A gente tá falando. Longe disso. A gente tá falando de Brasil. O Brasil é uma seleção decadente. O Brasil, desde o 7-1 pra cá, ele é decadente, completamente decadente. Em todos os setores. Todos os setores. Então, assim, tudo é decadente. Então, você tinha, no Brasil, seleções, você tinha grandes craques e você tinha muito mais oferta descolado de qualquer outra Aí seleção. eu discordo. Então tá bom. 2010, olha a nossa seleção 2010, olha a nossa seleção 2014. Mas é isso que eu tô falando. De lá, desse morreu período ali, pra né? cá, morreu. Morreu ali. Morreu ali Não, por ele alguns tá aí- Não, eu tô motivos. falando né? que Ele tá a querendo- seleção ele tá de querendo hoje é dizer- melhor que ele a tá de querendo dizer 2010. que a Não, oferta de 2010 era menor que a de pior. hoje. Não tô dizendo. Ah, não, 10 calma. 10 O que eu tô teve falando é o também seguinte, teve contusão. o Brasil, mas se for melhor, cara, eu não sei se é melhor Porra, também. que Porque isso, a Copa do cara? Brasil, o Kaká. Não, Não, a seleção é melhor de- qualquer a seleção jogador. de A Copa do
2014, comparada com as de hoje, não tem... É que a Copa de 2010, A por de hoje é Thiago bem melhor, Silva, pô. tinha Davi Luiz, o zaga era bem melhor. A Copa de 2010, Sei. por geração, era pra ter Adriano, Gaúcho, Kaká. Tinha Marcelo. Aí o Adriano Eles optaram por O Gaúcho mas e o Kaká tava machucado. Mas de geração, ó, de 14 era melhor que a de hoje. Não há, não. Ué? Não, Cantarelli. Os dois laterais não eram melhores. Não, Os dois zagueiros não eram melhores. Não Era Marcelo e o... Daniel Alves. Daniel Alves. Tinha lateral, Porra, né? qual lateral que a gente tem hoje, cara? A gente pode nem ter brilhado. Nosso atacante titular era mas- Hulk, pô. Era o Fred que jogava no Brasil. Era o Fred jogava no Então, Brasil. tinha um problema na centroavância. E hoje, quem é o O centroavante? Bernard era o Quem é 12º o centroavante? jogador. Não, você tá falando décimo. Quem é o centroavante da seleção hoje? Pô, o Hendrick. O Hendrick eu acho ok. ser Ele tem centroavante. 17 anos Mas de eu acho idade. ok. O Lamine Yamal tem 17 Não, mas anos de idade. o Fred, naquela época, ele era melhor que o Hendrick com 17 anos de idade. Tudo bem, perfeito. Mas Então, hoje em assim, dia... eu tô falando que o time era melhor. Eu também de acho o opção, Firmino melhor era que o Neymar, era o que o Neymar Fred. Eu e- também acho o Jesus melhor que o Fred. Mas eles não estão na seleção, Luiz. Estão nessa Mas geração eles de não hoje. estão porque não foram como. O Jesus não tá porque não foi convocado. não. O Firmino não tá porque não tá. Não, Firmino não. Não, tudo bem, mas o Mas Firmino jogou acabou, 2018 e 2022. Tem idade, é porque escolha. Não, 2018 sei. e 22. Mas essa Tinha o seleção de Martinelli hoje, lá. em termos de, Martinelli. de oferta de jogadores, até o 2002, que foi o último título do Brasil, mundial, você tinha seleções... Você comparar o Brasil de 2002 com a Alemanha de 2002 que estava na não, final, pô. era um absurdo. Era o pior momento da É Alemanha inacreditável. E ficou o Alex de fora, Não. Jalminha de fora. Pô, da convocação. Aí você Tava tá falando de time outra titular. coisa, a comparação das gerações antigas com as próprias gerações das seleções. Não, a diferença era muito o mais bizarra. Brasil, o Aí eu tô Brasil contigo. até 2002, até o início dos anos 2000, o Brasil A diferença tinha era mais bizarra. Assim. diferença Sim. em relação a todos Sim, os outros. sim, pra A caralho. seleção do Brasil de 82 perde pra Itália. Em termos de oferta de jogadores, ele era muito superior à da Itália. Tô fechado contigo. E era melhor da Copa. fechado. Só não ganhou. 2016 Beleza, a seleção era perdeu. absurda também. De Só o nome de Falcão jogador. jogava fora. Hã? Só o Falcão jogava fora. Hoje, Agora, a gente tem 2010, gerações. 14, não. Tudo bem, mas isso não quer dizer que, não piorou. Piorou porque o Brasil era uma referência. O Brasil era o país do futebol. Piorou em Porque relação ao revelava Brasil, mas craques. perante o mundo a gente tem hoje uma geração Aí que... vamos comparar com os outros Aí eu- times. Comparando com os outros times, o Brasil hoje tem uma geração ok. Igual. Tá ali com a França. Não, lá. a França é melhor. A França é melhor. França melhor. Mas se você Aí pegar com lá... as outras é pau a Se pau. você pegar aproveitamento de ligas top 1 da Europa, é Brasil e É Brasil e França. França, É Brasil e pô. França. É, o lance- Agora, o porquê que esses caras, quando chegam na sua rendem. seleção, não rendem, apesar... Isso tem que ser além de... questionado, Tem sim. 2 pontos. Tem o ponto social que é indiscutível. Isso, O isso tem que ser argentino, o falado. uruguaio, como Tem que ser sociedade, é mais consciente do que o Brasil. A gente nunca, Isso a respinga. gente nunca veria, Eles são mais por exemplo, fechados, né? Eu já vou deixar você complementar. A gente nunca veria uma movimentação da seleção brasileira, da movimentação que teve do time do Uruguai agora, pra rebater os comentários da seleção Andrés brasileira. Pereira. Do André Pereira e do Wendel. Sim, sim. Não teria o Suárez botando a cara pra falar que o André Pereira era reserva do Arrascaeta no Flamengo, que o outro jogador, que agora me fugiu o nome, falou também sobre Suárez saiu respeitar... grandão nessa, pô. o sobre Andrés respeitar Pereira. a seleção do Uruguai. Eu fui Por saber quê? disso depois do jogo. Ontem, Os jogadores da seleção brasileira estão mais preocupados em rebater as críticas da imprensa do Brasil em relação ao jogo. Porque as Uma críticas... seleção que é sexta colocada, que sai nas Você quartas. imagina... da Copa olha América. só, completamente Olha condizente só, com a olha só. realidade. O Vinícius Júnior foi lá e respondeu o Thiago Leifert no Twitter. indiretamente, né? Porque foi uma postagem de outra pessoa e tal, não sei Foi o no quê. perfil lá do Vinícius Isso é a Júnior. mesma coisa que se o Romário parasse pra responder o Bussunda na Copa de 94. É o principal jogador Isso é inacreditável. respondendo uma crítica. O Bussunda é humorista, o Thiago Leifert é jornalista. Não tô me apegando Bussunda a é isso. jornalista também. Era jornalista também, mas eram feitas críticas ao modelo de jogo da seleção. O Galvão cornetava os O Galvão caras. cornetava- Parar e... Porra, Galvão! É a mesma coisa o que esses caras fizeram o na Tafarel seleção pra não receberem o Tafarel críticas? parar, Mas é uma coisa que a o gente- Tafarel parar pra chegar e responder o Galvão Bueno que mandava ele sair do gol no meio da Copa. É. Então, assim, o foco dele tá em responder o jornalista, responder quem tá questionando, ou tá em ganhar a Copa América? Copa América. Então, assim, é um Eu discurso acho de que tem que assim, ser- nós contra eles, que não é bancar dentro de campo. não cabe também. Repito, tem uma situação de CBF a longo prazo, quem sabe qual é,
situação de escolha de treinadores que tem nada a ver, não tem critério, tem bolhufas, porque é o Diniz, agora é o Ancelotti. Ramon Menezes. Treinou a seleção. O Brasil tem 3 derrotas seguidas na eliminatória, é o 6º lugar. Ramon Menezes, Diniz, e aí caiu no colo do Dorival querendo o Ancelotti. Então, assim. Não, e chegou no Dorival tem tudo porque isso. Copa América chegando, a gente precisa de um técnico. Dorival. Mas, pô, enquanto a gente ficar falando que tem tudo isso, se tratando assim, não, mas os jogadores, então, mano, eles não têm culpa, eles são grandes jogadores na Europa. Não, mas não. Não tem treinador aqui pra treinar os Tem caras. que ter. Eles têm que cobrar. Eles têm que ter responsabilidade em cima dos fracassos da seleção brasileira. Não foi na Copa do pra Mundo caralho. passada, cadê o... Porque a gente saiu nos pênaltis na Copa. A gente culpou o Tite, culpou, beleza. Mas a gente saiu nos pênaltis. Se passa nos pênaltis, se vai campeão do mundo. Porque tá na semifinal. Mas aí também é Sim. Não, mas ué. É. Porque o empoderado. ali o time era bem treinado. Quem perde os pênaltis? O jogador. E a ontem foi jogador também. Então a gente tem que colocar no mesmo. Contra a Croácia, né? Não pode excetuar, tirar do foco. Os jogadores, não. Porque eles são grandes jogadores. Eles só não tem um técnico aqui capaz de fazê-lo jogar na seleção. Não, Acho isso completamente. Eu acho que repito, acho que o Dorival individualmente, jogo a jogo, ele foi mal. Mas acho que o trabalho não tem como você falar do Acho que Dorival. o processo... É muito cru, tem que deixar... Agora, Eu acho que a condução na disputa de pênaltis foi ruim. Então, o lance do pênalti, por exemplo, que a gente Os jogadores marcou também. nas redes sociais. Não. Tem a matéria do UOL que o Militão perdeu todos os pênaltis na véspera. E ele não assim, foi o primeiro. E existem O 3... Rodinei também. Não, e Quem era o existe... técnico? Mas o Rodinei ele ia bater. O Rodinei foi o sétimo, né? O Rodinei foi o sétimo, o Militão foi o primeiro. Mas é uma boa lembrança. Você lembra como é que o Rodinei conta a história dele que ele vai bater? Que é do Vitor Hugo lá, que ele conversa, que ia bater. Pelo Seria Davi o Vitor Luiz. Hugo. Não, ele foi bater. Mas era o sétimo. O Militão foi o Mas primeiro. não. E fora E tem tem outra coisa. E tem outra coisa também, sem te cortar. Tem outra coisa também relacionada à matéria que o UOL soltou sobre as versões conflitantes de como foi escolhida a série de bastidores. E tem participação do filho do Dorival. Tem gente que afirma que é o filho do Dorival. Ele tava no meio da rodinha. Tem gente que afirma que a seleção que foi tomada em conjunto. E tem gente que afirma que o próprio Militão diz que ele pediu pra bater o primeiro. Ou seja, sem comando. Mas isso aí, infelizmente, é uma máxima no Brasil. A gente critica clube a clube por isso. Deixa na mão dele. Quem tiver melhor bate. Por isso tem que criticar a seleção máxima também. no Brasil isso aí. E acho que não tem que ser. O Danilo Hoje falou... em dia, E tem uma coisa no futebol também, só vai ser estudado o que aconteceu no time que perdeu na decisão por pênalti. Não, mas Quem passa na decisão por pênalti? Se o goleiro se prepara tanto, vê a garrafinha do Dibu Martins, a garrafa do Pickford. Na Europa também, mas aqui na Copa América também teve os goleiros fazendo isso. Se o goleiro se prepara desse nível, você não pode deixar a Bangu assim, quem tá melhor bate, não tem que ser uma estratégia. Seleção francesa e seleção inglesa com técnicos também, e o da França campeão do mundo, que não consegue fazer a seleção jogar. O pênalti não é loteria há muito tempo já. A gente viu lá o Pickford com a garrafinha, falando onde é que cada jogador da Suíça ia bater. Isso todo goleiro tem. É estudado. Então, Não é loteria. Mas tem que estudar os batedores também. O Danilo afirmou que a decisão foi em conjunto. O Marquinhos disse que foi o Lucas Silvestre, filho do Dorival e auxiliado da seleção. O Militão revelou que ele mesmo pediu pra bater o pênalti. Aí o Hendrick também foi perguntar sobre o assunto, mas afirmou que não prestou atenção. Inclusive... Mas rola de o cara pedir pra bater, rola. Quer ver? O Romário 94, só pra dar um exemplo. Macanta. O Romário não ia bater. Não ia. E o quinto era o Bebeto. E o Romário bate, porque ele é o craque, não sei o que, pediu pra bater, bateu. A bola bate na trave e entra. Muitos outros times evoluem, mas olha só, praticamente a gente não tem evolui duas nada. coisas que eu acho que dá pra chamar a atenção. Hendrick também foi perguntado sobre o assunto, mas afirmou que não prestou atenção. O camisa 9 da seleção brasileira contou que estava de olhos fechados e orando no momento da conversa. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E outra coisa que não dá, a declaração do Hendrick na zona mista. Eu tô concordo contigo que os jogadores têm culpa. Mas será que os jogadores olham pro Dorival e prestam atenção no que a gente tá falando? Mas porque ele, cara, Será que eles veem um Tem que poder? olhar, mas a gente diz mais sobre o jogador do que do Dorival. Eu acho, mano. Também. Mas É, infelizmente a eu gente acho. sabe. Encarar o cara, o treinador Pra dele. caralho, mas infelizmente a gente sabe que os jogadores brasileiros são assim, cara. Não, mas aí... Aí fudeu. Como é que o A gente não vai ganhar Messi... porra Como é que nenhuma. é geracional o também, Messi né? e a galera argentina não respeitam o Scaloni, não? Respeito, acho que Tem sim. que respeitar, né? E o Scaloni Acredito era um que sim. auxiliar, pô. Pra Do caralho. Sampaoli. Pra caralho. Sim. Aí a Então, Argentina... assim, A gente sabe que jogador brasileiro é diferente. Não, mas do jogador do brasileiro é resto. diferente do resto do mundo. Não, a então. Argentina já Mas tomou... eu também acho que é. Eu acho que é, pô. A Argentina já tomou de Eles são muito assalto... mimados, cara. A Argentina já tomou de assalto o grupo de um treinador, né? São Paulo na Copa de 18. Caralho. Foi...
E eu acho que o Scaloni era na comissão. E ele vai, fica. E trabalha. Assim, a gente já ouviu falar do Messi. O Messi escolhia o Tata Martino pra ser técnico dos lugares, que é amigo dele e tudo mais. Enfim, a Argentina, amigo, perdeu pra Arábia Saudita, amigo. Ali... Sim. Ou a merda ia desandar, ou eles vão bater no campeão. Ali o Scaloni mudou tudo que tinha que mudar pelaquela derrota. E aí deu certo. Deu certo e os caras foram campeões do mundo. Botou o Lautaro no banco. E dito isso, igual o Gabriel parte de Félix. espírito, o argentino tem muito espírito, muito mais do que a gente. Espírito de Eles competição. sentem muito mais a derrota do que o Só você vê a brasileiro. torcida, cara, é um exemplo disso. Quando a torcida brasileira vai pra fora em seleção, é a torcida. Cara, o É o Rames... movimento verde e É o amarelo. cliente, O Rames na Colômbia, galera. Olha o Rames jogando na seleção do país dele, mano. Não, e outra Joga coisa. pra lá, ele vai jogar lá. E ele vai jogar pra caralho. Ele quer Olha jogar. o Mbappé jogando na França, E cara. outra coisa que eu acho que também a narrativa dos jogadores da seleção brasileira é um negócio que é desconexo da realidade. O Andrés Pereira, que foi pivô nessa confusão toda envolvendo a seleção do Uruguai, fez um post lamentando a eliminação, enfim. E aí, em parte do post, nós somos o Brasil. Eu sei que dói pra muita gente ver as 5 estrelas no nosso peito, que incomoda quando nos posicionamos, falamos, quando levantamos a voz e mostramos a nossa alegria e orgulho em ser brasileiros. O Andrés Pereira... Não é isso, Andrés. E outra coisa, as 5 estrelas não foram conquistadas pela essa geração, não. Não, Já tava lá, irmão. Foi no Já Marquinhos tava em lá, irmão. 2002. Daqui a pouco... Quem nasceu em 2002 tem 22 anos. Pô, irmão, Pô, de pelo verdade. amor de Pô, Deus. isso me tira, pô, você fala pelo Andrés Pereira, isso me tira do sério. O cara é belga. Isso me tira do sério, cara. É. Como é que esse cara sabe Não, o eu que os acho jogadores que passavam em 2002, É. passavam em 94, em 98 que chegou na né, final? Os caras tem noção Assim, do que aconteceu? dá Tem noção também. da dedicação que os jogadores brasileiros tinham pra jogar na seleção brasileira? Os caras tinham vontade. Era tipo assim, era o ápice da vida dos caras. mano. Ah, vocês concordam Hoje que a em gente dia- não vê a mesma... hoje- Cantarelli. Vou dizer postura. Cantarelli, Não hoje vê. em dia eles acham que estão fazendo um favor. Eles não estão jogando a seleção pra... Fala assim, pô, a gente podia Eu não sei se a gente pode afirmar isso. A gente Eu podia queria- estar de férias e a gente tá aqui que jogando. eu O acho- Hendrick falou isso, cara. Não, mas o que eu acho... Hendrick falou isso, quando eu falo- 17 anos. Quando eu falo mal, de isso. geração e sociedade, esse grupo de jogadores, 22 caras, são extraídos da sociedade brasileira. Sim. E a seleção também não joga no Brasil. É um reflexo da sociedade. O argentino, o uruguai, ele é aguerrido, mais do que a gente. Ele tem uma consciência Ele maior. pode ser multimilionário, bilionário, mas ele continua sendo argentino. Não, e outra coisa, Pra caralho. que é mais importante O do que sangue, tudo, que aí é pá, vibrante. que é uma mazela nossa. Por tamanho de população, de país e tudo mais, Descentralizado. o argentino e o uruguai, pra pegar esses dois exemplos, tem uma média de educação maior do que a nossa. Também tem isso. Somos um gigante. Temos, infelizmente, um índice de escolaridade baixa, de analfabetismo imenso, principalmente no nicho maior da onde vem o jogador de futebol. É uma defasagem. Lá atrás, quando o Henry falou sobre isso, preferiram bater no Henry ao invés de refletir. Mas ele estava apenas analisando a sociedade francesa e a brasileira. Só simplesmente isso. Então, o nível de consciência e educação é E maior. junta isso a neymarização dos jogadores. Que, tipo assim, qualquer tipo de crítica, você tá lutando contra o cara, você tá torcendo contra a vontade dele. É porque tem muita mistura. Ah, quem critica o futebol da seleção é porque tá torcendo contra a Porque seleção. a que galera seleção se mistura foda. chat Que de isso? Mas internet aí é com o- crítica jornalista. Isso é presente na sociedade brasileira. Ninguém aceita crítica. Não, é neymarização do jogador, É. pô. Os jogadores estão virando Não, todos... e- Não, e aí a tem- neymarização do todo mundo jogador, Neymar. ele olha pra crítica de um internauta que não tem compromisso nenhum, que pode falar a maior... No Twitter. Pra um jornalista, é tudo igual. Aí... E tem outro ponto também que chega nessa confusão toda, é que aí você olha pros torcedores dos clubes, que, assim, todo mundo torce pra um clube e depois seleção brasileira. Mas é um descolamento tão grande da realidade que o torcedor do Flamengo, ele tá interessado na volta dos uruguaios, o torcedor do São Paulo tá feliz da vida que o Rafael vai voltar, o torcedor do Atlético Mineiro tá feliz da vida Guilherme que o Arana. Arana vai voltar, o torcedor do Palmeiras só não tá feliz porque o Hendrick vai pro Real Madrid. E aí, por quê? Por todos esses fatores que vocês já citaram relacionados a até, por exemplo, quando você vê o jogador representando a seleção brasileira, você não vê, e mais do que qualidade de geração que o Cantarelli estava falando, mas você não vê o preenchimento daquilo que deveria ser quando você representa a seleção do seu país. Lógico, eu só falo assim, tem o trabalho do Dorival, mas é que a galera já bateu muito e tal, e todo mundo sabe que o trabalho é ruim, e talvez ele não tenha, de fato, esse estofo pra dirigir a seleção, mas assim, Ele tem 4 pra mim é um jogos pra- conjunto de coisas, tem que se dividir a culpa. Pode jogar, porque tá o cara lá, pô, tudo é o Dorival. Não, mano. Ele tem agora 4 O Dorival jogos. não tá
desde 2014 na seleção. Pô, pelo amor de ele agora Deus. tem. Sim, Tá Pra 7 jogos. sim. Pra 8 mudar jogos. essa impressão negativa que deu, e eu tô falando a minha de jogo a jogo, não tô analisando o trabalho que é muito curto. Ele tem agora 4 jogos eliminatórios, 2 datas FIFA agora nesse ano, pra mudar essa perspectiva, de mudar essa impressão ruim. Que eu acho que a deu. cobrança vai ser muito maior a partir de agora. Quais são Eliminatória. os jogos? Ai, Próximos, cara. Equador e Paraguai. Equador Paraguai em faz casa, um Equador trabalho, fora. a gente escolheu o Paraguai e o Equador é junto com a Aliás, Venezuela. Equador em casa e Paraguai fora. Equador em casa, Paraguai fora, e aí... Fecha em novembro, Aí depois tem outubro. outubro. Chile, fora, Peru em casa. Depois Venezuela Ainda esse ano? fora, Venezuela fora e Uruguai em casa. Não, Venezuela fora. É jogo difícil, gente. O Brasil de hoje em dia. Empatou em casa? A Venezuela tem o melhor trabalho de base na sua história. E o Equador já faz o trabalho de base muito bem Ela feito há falando um aqui, ó. tempo. Cavate. Ronaldinho Gaúcho já deu papo, tá vendo? Ficou isso. O que você achou dessa? Ronaldinho não te abandona nunca. né? Dito isso, Só um tchau. detalhe final. Detalhe final. Um inscrito nosso, Lucas, que mora em Las Vegas, foi bom detalhe final. no jogo do Brasil contra o Paraguai e foi no jogo de ontem. E aí ontem tava me mandando várias imagens, fotos de estádio e tudo mais. Foto com o Sandra Menarrich, com a Fernanda. E tava falando assim, torcida, mano. E aí você já sabe. A torcida do Brasil é aquela torcida quando vai para eventos fora daqui. Torcida de seleção. Sou brasileiro, com muito orgulho, é de foto, é cliente. Tô vendo um jogo do Brasil no estádio Pica aqui. Os uruguaios era que nem se fosse um jogo do Peñarol. Existe essa diferença também. O torcedor uruguaio torce futebol como torce pro clube. E a gente torce pra seleção daquele jeito ali, pô, vamos bater aqui, pô, maneiro, tô vendo o Brasil aqui fora. Culpa da própria seleção que exato, não não cria essa fomenta identidade isso. com a torcida, né? Exatamente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.